A palavra dessa manhã está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim a minha versão: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em Tua presença agora nós colocamos diante de Ti nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, Senhor. Para que o Senhor possa falar conosco através de nós essa manhã. Senhor, nós desejamos encontrar a Tua palavra, Deus, encontrar na Tua palavra algo que vai ser importante para os nossos corações, Senhor. Fala conosco, fere nosso coração onde é necessário, Deus. Nos conforta, mas também nos confronta, segundo a Tua vontade. Guia, Deus, nosso entendimento essa manhã, que não seja eu falando, mas o Senhor falando aos nossos corações. Deus, toca a nossa mente, toca nossos sentimentos, nossos corações, e que o Teu nome seja glorificado essa manhã, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós. Aqueles que podem estar porventura com alguma dor física, Deus, eu te peço misericórdia. Traz uma cura, Deus, como um bálsamo sobre essa vida, para que seja um testemunho poderoso em Teu nome, Senhor, e para que essa pessoa possa ouvir sem nenhum tipo de prejuízo ou preocupação que vá tomar a sua atenção nesse momento. Eu te peço, Deus, porque sabemos que Tu és um Deus vivo e que trabalha em favor dos Teus filhos. Essa é a nossa oração essa manhã, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Nessa manhã a gente avança para aquilo que é o tema da segunda mensagem da nossa série, né? E a gente começou essa série chamada Uma Cultura para o Nosso Tempo. E a intenção dessa série, conforme nós já falamos na outra semana, mas nós reforçamos agora, é poder perscrutar um pouco mais daquilo que nós entendemos que é o entendimento de uma cultura que é válida para a nossa comunidade e também para a Igreja de Cristo, mas em especial pensando para nós, da Igreja Batista Nova Jerusalém Tijuca, nesse momento no qual nos encontramos. E essa série ela foi construída não de modo aleatório, mas a partir de pilares que fazem parte da nossa própria compreensão institucional. Então nós pegamos as missões, que nós entendemos que são as missões da nossa igreja, missões nossas enquanto cristãos, enquanto discípulos do Senhor, enquanto servos, e a gente pegou essas 4 missões e, portanto, fez uma série em 4 blocos. Na semana passada nós falamos de qual tema, os irmãos lembram? Fala com vontade, meus irmãos. Qual o tema da semana passada? Fala. Anunciar, amém. E hoje vai ser qual o tema? Desenvolver. Mais à frente vamos ter relacionar, servir, mas hoje a gente vai para o segundo ponto missional, que é o tópico de desenvolver. E a gente começa esse tópico a partir do texto de Pedro, é apenas um versículo, mas é um versículo que eu acho que de alguma maneira contribui e traduz bem o sentimento do que é essa segunda pregação dessa série. Porque o texto fala, e eu volto a ele: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele está instando o leitor a crescer. Cresça, mas cresça em quê? Graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E isso, de alguma maneira, glorifica a Deus. A Ele seja a glória, agora e para todo o sempre. Ou seja, o crescimento glorifica a Deus. Então, quando você cresce, quando você desenvolve, você alcança aquilo que é a expectativa de Deus para a sua vida. E essa epístola, de alguma maneira, ela vai trabalhar ao longo de todos os seus capítulos, e é uma epístola muito curta, a gente está lendo aqui o último versículo dela, na verdade, é uma epístola, portanto, muito direta, trabalha justamente sobre essa necessidade do desenvolvimento. O apóstolo Pedro, que é a quem se atribui esse escrito, né, 2 Pedro aqui, então mais ou menos na altura da sétima década depois de Cristo, mais ou menos, atribui-se a ele essa carta, ele vai fazer uma leitura a partir desse verso, mas contando todo o livro que o antecede, sobre um certo binômio, crescimento e corrupção. E a ideia é, aquele que não cresce, aquele que não se desenvolve, aquele que não projeta alguma coisa maior, aquele que não progride, tende a se corromper no caminho. Logo, o crescimento ele é uma necessidade em face ao fato de que o anúncio que nós recebemos é para uma salvação, que nós não merecemos. Nós falamos na semana passada, todos nós estávamos em rebelião contra Deus. E aí, da parte de Deus, houve um desejo de uma trégua, não da nossa parte. Nosso desejo é continuar nos rebelando contra Deus. Mas Deus, gratuitamente,
se faz disponível, envia Jesus Cristo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E, portanto, tem um caminho, um veículo para a salvação, que é o próprio Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E a partir dele, todos nós somos feitos filhos de Deus. Então, existe um anúncio. No entanto, a palavra de Deus deixa muito claro para a gente que o anúncio não é o resultado final. O anúncio é uma convocação para algo maior. Então, portanto, quando nós ficamos satisfeitos em trazermos pessoas para a igreja e elas vêm à frente e elas falam, eu reconheço Jesus como o seu único suficiente Salvador, ou quando ficamos felizes de falar sobre Jesus para alguém, essa pessoa se converte e a gente fala, acabou o nosso trabalho, a gente entendeu errado o trabalho. A nossa tarefa não é essa. Veja, eu não estou dizendo que a nossa tarefa não seja pregar o evangelho. Eu estou apenas dizendo que a pregação do evangelho consiste não apenas no anunciá-lo. A pregação do evangelho tem a ver com o processo de anúncio e de discipulado, de crescimento e desenvolvimento nas escrituras e num relacionamento com Deus. Porque, do contrário, aquilo, na verdade, torna-se um ato vazio. Seria tal como alguém falar para uma outra pessoa numa situação de casamento, eu aceito estar com você pelo resto da vida. E aí, tão logo saem da igreja, cada um vai para o seu lugar, vai para a sua casa. Não há, de fato, um casamento sacramentado. Não existe, de fato, um envolvimento duradouro. E a palavra de Deus fala que a igreja de Cristo é a noiva. E essa alusão é em função do relacionamento que há estabilidade com o noivo. Uma noiva sem estabilidade com o noivo não é uma noiva verdadeira. Logo, sim, devemos ficar felizes de pregarmos e anunciarmos e vermos pessoas reconhecendo e entendendo a sua condição pecadora e vindo à frente reconhecer Jesus Cristo, ou quando você prega para alguém, essa pessoa reconhecer. Mas você precisa se dar ao trabalho de ir além disso. Você precisa entender que o seu trabalho não para aí. O seu trabalho começa aí. Assim como você que é convertido e talvez tenha pensado, estou satisfeito porque eu já recebi o anúncio do Senhor, já não estou mais sob a ira de Deus. Eu não tenho mais contra Deus nenhum conflito, porque Ele me trouxe para perto de si, Ele me perdoou, Ele me abraçou, então está tudo resolvido e é isso. A vida segue da forma como acho que deve seguir e a palavra de Deus não fala isso para a gente. Ela fala que nós temos uma responsabilidade de assumir um desenvolvimento. Jesus, quando chama os discípulos, fala, vem, sigam-me. E eles começam a seguir e aprendem com Jesus na trajetória. E curiosamente, ou não curiosamente, em algum momento posterior, quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele fala para os discípulos, continuem a obra que eu fiz. Vão para todos os lugares, preguem, o Senhor cooperará com vocês e os sinais confirmarão a palavra. Vão e façam. Ou seja, deem continuidade, progridam, vão à frente, vão além, tenham coragem, ousem fazer algo mais. Ah, mas aí precisa ter um pouco de sorte. Rapaz, a sorte favorece o audaz. Você precisa ser audacioso. Ah, não, tem que dar sorte para dar certo. Não é sorte, é fé, é entrega, é dedicação. É você buscar o Senhor. Ah, porque o outro está numa condição social melhor, então para ele é mais fácil, para mim é mais difícil. O Senhor, ele já fez o mais difícil pela gente. O que a gente faz não é tão sacrificante. Ah, mas há algum sacrifício? Sem dúvida há algum sacrifício. Mas a palavra de Deus nos convida ao sacrifício e não à tranquilidade. É preciso abraçar um pouco da tormenta, mas lembre-se, nenhuma tormenta sua é maior do que a dele. Logo, nada que a gente possa fazer é comparável à graça que nos foi dada e o poder que nos foi confiado. Porque você recebeu, e eu já falei sobre isso, eu reforço, uma credencial da parte de Deus, para que você represente-o onde ele estiver. Então, quando você pisa num lugar, Cristo está pisando nesse lugar, através da sua vida. De modo que quando você fala algo da parte de Deus, é Cristo falando naquele lugar. Veja, você não tem a mesma glória e majestade do Senhor Jesus, mas você tem o poder da representabilidade, quase não saiu. Você tem o poder da representabilidade de Jesus, você representa Jesus. Então, quando você chega a um lugar, Jesus está chegando através da sua vida. E a discussão na Bíblia não é nunca sobre reconhecer a Jesus e agora vivo minha vida. Não, Jesus sempre fala, a sua fé te salvou, e aí fala depois, não peca. Ou então vai até o sacerdote, faz o sacrifício e faz o que é correto. É sempre uma ideia de, olha, isso aqui te foi dado, mas muda a sua vida, tá?
vai para esse outro lugar, não se satisfaz com essa zona de conforto, com esse ambiente ao qual você já está, com o qual você está acostumado, ao qual você está submetido. Então o apóstolo Pedro aqui tem uma preocupação muito clara, que é a preocupação do tipo, olha, se vocês não desenvolverem, e ele fala isso ao longo da carta, vocês vão cair na conversa de gente ruim. Vocês vão cair na conversa de falsos pregadores, de falsos profetas, de falsos homens de Deus. E às vezes a gente fala assim, tem muita gente, e eu vou usar o termo que eu acho que é adequado. Os irmãos, ninguém vai se chocar, porque tem muito canalha. É esse o termo, não tem como dosar. Tem muito canalha se passando por cristão, muita gente cafajeste, enganadora, pilantra, passando por cristão, enganando pessoas. E a gente fala assim, caramba, essas pessoas aí, né, fazem uma coisa muito ruim. E é verdade, mas elas só conseguem fazer porque tem público. Só é possível fazer porque tem gente que não está suficientemente preparada e não é suficientemente conhecedora da pessoa de Jesus e da sua palavra de modo a dar ouvidos. Porque a gente sempre fala, o sonho do malandro é encontrar o mané. Todo dia, às 6 da manhã, o malandro e o mané acordam e eles se encontram na supervia. E o sonho do malandro é encontrar o mané. Porque ele vai conseguir passar a perna no cara. E tem muita gente se dizendo discípula de Jesus, apóstolo de Jesus, representante de Jesus. E aqui eu não estou falando contra as palavras apóstolo, discípulo, bispo, pastor. Não é essa a ideia. Mas estou dizendo que tem gente fazendo uso dessa capa, desse verniz espiritual, dessa suposta elevação profética que não tem, para dizer que é algo que não é. E outras pessoas que não estão preparadas para avaliar, compram. Então só tem quem venda porque tem quem compre. E o apóstolo Pedro está falando, tem quem venda. Ele está falando isso para a gente, tem quem venda. Tem gente que vai chegar e vai dar para você a doutrina que encaixa nos seus sonhos. Ele vai fazer um Jesus particular para você. Ele vai dar para você uma doutrina que é o seu espelhamento das suas vontades. É um Deus conforme a tua imagem e semelhança. E vocês precisam entender que essa corrupção só será possível no meio de vós se vocês não prosseguirem em conhecer o Senhor na graça e no conhecimento. Porque se vocês o conhecerem, vocês não serão presa para essas pessoas. E alguém pode se perguntar, mas esses homens maus não serão punidos? O apóstolo Pedro fala disso no segundo capítulo. Olha, assim como Deus não perdoou os anjos que falharam, assim como no tempo de Noé ele trouxe o juízo, ele trará juízo. Mas a vingança é dele, então ele sabe a hora que ele vai tratar com cada um. Mas o fato é que nós devemos cuidar do nosso coração. O apóstolo Pedro, portanto, é como se fosse assim, olha, eu sei que tem gente ruim por aí, mas deles Deus dá conta. Cuide do seu coração para que você prossiga e não caia na cilada do inimigo. De gente que se diz ovelha, mas é lobo. Gente que está enganando o povo. E é por isso que eu preciso, e é bom para nós como igreja, é bom para mim, enquanto pregador nessa manhã, é bom para toda a comunidade, é bom para o povo de Deus espalhado na terra que você conheça o Senhor. Que você conheça a Bíblia. Que você não conheça Jesus apenas como eu te traduzo pelos domingos pela manhã. Você precisa ter um relacionamento com Deus seu, particular. Mas é claro, ancorado não no teu particularismo. É particular, mas a partir daquilo como ele se revelou. Como Jesus se revela para nós nas suas escrituras. Eu quero ouvir Deus. Lê a palavra. Até a pessoa está fazendo essa trend na internet, né? Não, mas eu quero ouvir audivelmente. Lê a palavra em voz alta. Lê então em voz alta. Eu quero ouvir Deus, então fala alto. Cresçam, porém, estou ouvindo Deus. Eu não preciso ter tudo no campo do místico para que Deus fale comigo. Vai ter um dia que talvez Deus vai falar audivelmente com você, mas vai ter outros 1000 dias que ele falará através da palavra. Você vai abrir a Bíblia e você vai encontrar Cristo lá. E não de um modo aleatório, não como se fosse, entre os romanos, eles chamavam isso de sortes virgilianas. Até comentava com o Igor Aragão ontem isso, né? Que é a obra de Virgílio, a obra de um autor, um poeta romano antigo, autor de Eneida. E aí ele conta a história de Enéas, não o nosso, o Enéas deles. E aí o Enéas vai lá e faz todo esse processo, saindo da guerra de Troia, e aí se desloca e tudo mais, passa pelos seus imprompérios, né? E tem toda uma história da formação de Alba Longa, que vai ser um reino anterior a Roma, na região da Península Itálica, que vai ser inaugurado pelo filho dele, chamado Ascânio.
E havia um hábito entre os antigos, e até a Idade Moderna você encontra isso, que as pessoas, quando queriam saber o que ia acontecer com elas, o que elas faziam? Elas pegavam a obra de Virgílio e elas abriam a obra de Virgílio onde qualquer lugar, né? Onde batesse, ele abriu. E aí ela lia aquele trecho da obra e aquele trecho pronunciava o seu futuro, né? E a pessoa abria, e aí disse que o rei Carlos I, o rei da Inglaterra, leu uma maldição no texto, né? Que uma rainha teria proclamado contra Enéas. Enéas vai enamorar uma rainha do norte da África, segundo a tradição do texto, chamada Dido. E Dido era viúva de um homem chamado Siqueu. E Dido se apaixonou por Enéas agora, e Enéas falou: eu preciso ir embora, porque os deuses me mandam para outro lugar. Eu não posso mais estar com você. E Dido amaldiçoou a Enéas. E Carlos I, lendo isso, falou: agora eu vou morrer, né? Porque ele leu aquilo como uma maldição. Curiosamente, Carlos I foi decapitado na Revolução Inglesa, né? Então ele acertou, né? Ou ele trouxe para cima a maldição, acreditando que aquilo tinha algum poder. Mas o fato é, a gente não lê a Bíblia assim. A gente não lê a Bíblia abrindo um texto e fala assim: agora vamos ver, aparta-te de mim, Satanás. Então eu sou o diabo. Não é assim que a gente lê o texto. Você tem que parar de querer achar na Bíblia essa mistificação. Eu vou abrir a Bíblia e agora esse verso vai falar como vai ser meu dia. Rapaz, seja maduro. A Bíblia não foi nem escrita em versículo. Ela foi escrita em texto completo. Abre o texto e lê o texto. Fazer isso com o texto seria proporcional a você receber uma mensagem no WhatsApp de um amigo seu. Tem vários textos. Aí você lê 2 linhas e fala: essa é a mensagem. Alguém fala assim: você leu a mensagem que eu te mandei? Li 2 linhas. Não, mas eu te mandei um texto completo. Não, mas eu li 2 linhas e foi o suficiente para o meu coração. Seu amigo não ficará feliz com isso, porque não foi a mensagem que ele te mandou. Então você também tem que perder esses hábitos que não tem nada a ver com o evangelho. Você fala assim: mas tem a caixinha de promessas. A caixinha de promessas tinha uma outra função específica, de uma natureza muito própria. Mas para conhecer ao Senhor, você precisa se debruçar sobre a palavra do Senhor. Portanto, abrir o texto e ler o texto, sem a preocupação de pensar um verso ou outro. Claro que agora, enquanto eu prego, eu pensei um verso, mas eu estou fazendo um esforço de fazer uma exegese do texto completo. Se nós lêssemos os 3 capítulos de 2 Pedro, ninguém ficaria até o final da palavra aqui. Então tem que ser sábio. Mas veja, eu estou fazendo um esforço de ir no texto todo. Você precisa fazer esse esforço também. E esse tema, portanto, do desenvolvimento, ele é amplamente debatido, não apenas no texto de Pedro, mas também em toda a Bíblia. Se você reparar bem, a Bíblia toda tem vários arcos de desenvolvimento. O tema desenvolvimento é tematizado como tema mesmo, tal como Pedro fez aqui, e às vezes é apresentado de modo tipificado na vida de alguém. Como assim? Você acompanha alguém, você tem um arco de desenvolvimento dessa pessoa, uma jornada, você acompanha uma jornada. Não é assim com todos os personagens. Alguns personagens são citados. Fulano passou ali e acabou. Fulano morreu e nasceu no texto naquele momento. Outros chegam do nada no texto. Bum, Elias é um desses, né? Do nada, bum, Elias surge. Ninguém nem esperava no meio do texto, Elias surgiu. Às vezes não. Às vezes a Bíblia nos dá o prêmio da possibilidade de acompanhar um pouco mais uma trajetória. É o caso, por exemplo, na Bíblia, você pode ver de Abraão, é o caso de Sara, é o caso de Jacó, de Lia, de Isaac, de Rebeca, de José, de Moisés. Dentre outras figuras que a gente pode acompanhar um pouquinho mais. A gente tem um pouco mais da trajetória delas. E o que a gente aprende com a trajetória delas? Que existe uma trajetória. Moisés, antes de ser libertador, foi homicida. A gente tem essa história lá. Paulo, antes de ser profeta, era perseguidor. Antes de ser pregador do evangelho, ser evangelista, missionário, ele é um perseguidor. A Bíblia nos permite acompanhar trajetórias, para justamente nós percebermos que as pessoas não surgem no nada, no vácuo, estão prontas. Não, elas passam por processos. E, curiosamente, a Bíblia não poupa para a gente a natureza do processo. Os processos parecem, alguns deles, bem dolorosos. A gente, às vezes, fala assim: Senhor, eu quero ser tão grande quanto foi Abraão. Meu Deus do céu. Eu quero ser grande como foi Moisés, eu quero ser grande como foi... Você está disposto a passar pelas dores que eles passaram? Porque a grandeza deles também e a importância deles é proporcional ao tanto que eles sustentaram. Porque para você forjar alguém grandioso, precisa passar por uma forja difícil. Tem que apanhar um pouco mais, é complicado. Porque você só vai ter a coragem para fazer certas coisas se você teve toda uma trajetória de preparação prévia. E quando você pede, portanto, para Deus um resultado, saiba, o que você está pedindo para ele é uma trajetória.
Você não está pedindo resultado, porque Deus não vai te dar o resultado. O resultado será uma construção da sua fé em relação ao que Deus coloca diante de você. E aí você precisa abraçar o processo que Deus vai dar para você. Quando a gente acompanha figuras, por exemplo, de Abraão, a gente toma a notícia dele ser chamado, depois a gente toma a notícia dos desafios que ele passou, das falhas que ele teve, ele mentiu, né? Ele teve dúvidas com relação à promessa que lhe foi feita, e aí finalmente da concretização da bênção e depois de um teste grande frente à bênção que ele recebeu. O outro caso que as pessoas adoram falar é de José, porque no final José vira governador, muito maneiro, mas ele foi vendido pelos irmãos dele. Pelos irmãos. Tem noção do que é isso? Seu irmão, quer dizer, ninguém gosta de você, nem os seus irmãos. Os seus irmãos te venderam. Os irmãos do cara. E o texto, eu já falei isso algumas vezes. O texto, ele ainda mostra pra gente que a maldade pode ser produzida por quem está mais perto. Porque José, quando vai ao encontro dos irmãos, encontra pessoas que são forasteiras, são estrangeiras, ele não conhece aquelas pessoas. E ele fala com elas e fala, vocês viram uma pessoa assim, assim, assado? E quando você lê o texto a primeira vez, você pensa, esses caras vão fazer mal a José. E os caras falam, estão ali. E ele chega nos irmãos. E agora você fala, relaxou, está com os irmãos. Não, são os irmãos que produzem o mal. José é vendido, José é escravizado, José é penalizado por um crime que não cometeu. José abençoa alguém e não é lembrado de imediato, no cárcere. Depois ele é libertado, Deus começa honrando, mas o processo é muito grande e no final, quando ele tem a oportunidade da vingança, ele age de misericórdia. Ele age com redenção. Tem trajetória. É só ler o texto. O texto mostra pra gente que existe um processo de desenvolvimento, que às vezes envolve traição, subordinação, humilhação. Tudo isso faz parte. E o maior exemplo para nós não pode ser outro a não ser Jesus Cristo. Jesus aparece pra gente no texto, fruto de um milagre. Depois disso, aparece ele se desenvolvendo ali com 12 anos, discutindo com sábios, com pessoas que entendem da cultura do templo, do texto do templo. Aí depois some, tem um hiato no texto. Dos 12 aos 30, a gente não sabe o que Jesus estava fazendo. A gente não sabe. O texto não fala pra gente e os autores não fazem questão de tirar essa dúvida nossa. A gente não sabe o que Jesus estava fazendo. E aí, Jesus aparece com 30 anos. Jesus é chamado para o ministério. Jesus faz o quê? Ele sai e começa a pregar, não é isso? É isso que ele faz? Não, Jesus faz o que primeiro? Ele vai ao deserto. A primeira coisa que Jesus faz é ir ao deserto. Ele se batiza para que se cumpram as promessas, as escrituras. Ele vai para o deserto, conduzido pelo diabo, né? Não, conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduz Jesus para a dificuldade. Às vezes a gente fala assim, Deus, me livra disso. E às vezes Deus responde, fui eu que te coloquei. Não é para te livrar, eu que te pus aí. Eu quero que você fique aí um tempo, porque eu preciso fazer uma coisa no seu coração que você não sabe o que é. E você não tem que entender, só tem que confiar. E isso é desenvolver. Desenvolver é entender que o evangelho não é um chamado açucarado. É um chamado que tem algum tipo de dificuldade, que pode ferir um pouco, pode frustrar um pouco, mas ele frustra na experiência aqui, mas a salvação é certa. Porque nós estamos em Cristo, não é por mérito. Aí o desenvolver não tem nada a ver com garantir o passo para o céu. Não, tem a ver com viver o propósito do céu na terra. Tem a ver com isso, trazer o céu para a terra, para a minha vida. Então, considerando todas essas abordagens conceituais, os arcos pessoais, a gente percebe o quê? Que na Bíblia o desenvolvimento é uma coisa importante, desenvolver é fundamental, e isso é apresentado em conjunto com um comprometimento com a jornada, o que envolve, meus irmãos, abraçar alguns riscos. Abraçar alguns riscos. Da mesma maneira que uma semente, ela precisa sofrer, ela precisa quebrar, ela precisa ser modificada para crescer, de igual maneira, nós também precisamos abraçar as transformações e os processos que ela exige. Nós precisamos. A semente tem que quebrar, ela tem que romper para conseguir. Imagina isso como uma frição, como uma dor. E isso tem a acontecer conosco. Às vezes a gente tem que romper algumas coisas para a gente poder chegar ao local que Deus quer para nós. Então, nessa segunda pregação da série, o objetivo é justamente mostrar que o desenvolvimento nos faz assumir
altos custos e altos riscos oriundos de viver as boas novas. Portanto, se anunciar é a exposição de que há um resgate, o desenvolver é a indicação de que existe um vir após mim. Então, se o anunciar é um resgate, o desenvolver é o vir após mim. É seguir a jornada de Cristo, aquilo que nos é imposto pelo nosso Senhor. E aqui eu separei em duas partes, dois blocos, duas áreas que eu acho importantes de desenvolvimento. O primeiro bloco é sobre coisas relativas ao desenvolvimento do eu. E a segunda coisa é relativa ao desenvolvimento do outro. Porque, não sei se você reparou, a minha fala ela vai confundindo a questão do seu crescimento pessoal com o discipulado. Porque você se discipula, mas você também discipula os outros, de alguma maneira. Então, essas duas questões, essas duas vertentes, essas duas frentes estão presentes na pregação. Então, sobre desenvolver o eu separei duas coisas fundamentais. A primeira, que crescer vai te custar alguma coisa. Crescer vai te custar algo. Não é barato. Não é barato. A salvação não te custa nada. É graça de Jesus. Mas o crescimento vai te custar. Se você sonha em algo maior com Deus, isso vai te custar alguma coisa. E geralmente não é pouco. Geralmente é muita coisa. Desenvolver exige humilhar. Para crescer, algumas coisas precisam morrer. A gente precisa entender a importância de se entregar e de submeter ao juízo de Deus e à sua avaliação a respeito das coisas. Então tem coisas que nem são ruins humanamente falando. Quero que você entenda isso. Não são ruins. Tem coisas que não são pecado. Não ofendem a Deus. Mas algumas coisas dessas que não ofendem a Deus, Deus vai te pedir mesmo assim. Às vezes a gente acha que Deus só pede da gente coisas relativas a pecado. Então isso é pecado, abre mão disso. Não. Pode ser que tenha uma coisa que é boa para você, que é boa para a sua vida e Deus vai te exigir. Porque essa coisa boa torna-se ruim porque talvez ela seja um ídolo na sua vida. Ou talvez é uma coisa boa que torna-se ruim porque dentro do grande plano de Deus para a sua vida, ela pode ser um obstáculo, mesmo sem ser um ídolo. Então, às vezes, e a gente sempre dá aqueles mesmos exemplos, são exemplos bobos do cotidiano, mas que ajudam a entender, porque eles dão a ilustração da coisa. Jogar futebol não é pecado. Tem irmãos até que vão defender isso por aí, que é pecado. Aqui a gente não acha que é pecado. Quer dizer, não é que não acha. A Bíblia não diz, não tem nenhuma indicação de que praticar esporte é pecado. Então, quem o faz, não faz por costume. A palavra de Deus não fala isso. O pecado é a qualidade do nosso futebol. Isso é um pecado. A qualidade do nosso futebol quinta-feira, realmente, quando a gente joga, a gente acha que está na velocidade. Quando a gente vê a gravação, a gente entende o tamanho do problema. Então, o pecado é a qualidade do futebol, não praticar o futebol. Mas pode ser que Deus te peça para você diminuir o lugar do futebol na sua vida. O futebol não é o pecado. O futebol não é o problema, mas pode ser que seu apego ao seu clube de coração está tomando alguns lugares seus que Deus queria para ele. Isso vale para tudo, pode valer para o seu trabalho, pode valer para o seu tipo de relacionamento com uma pessoa, pode ser por um gosto, sei lá, particular. Eu falei futebol, mas pode ser por moda, pode ser por cultura, pode ser... Deus não é contra futebol, moda, cultura. Repito, eu estou falando de coisas boas aqui, de coisas que não são pecado, mas que podem estar ocupando um lugar demasiadamente grande na sua vida. E, portanto, subtraem o lugar de Deus. E, portanto, isso custa alguma coisa. Porque Deus pedirá para você coisas custosas. Quais são as coisas custosas? Eu sempre coloco na oração, sempre que eu oro, eu falo, Senhor, me ajuda a administrar. E aí são as 4 coisas que eu acho que Deus vai cobrar da gente. E, óbvio, não é eu acho por achar, eu vejo uma coragem bíblica. Deus vai cobrar da gente tempo. Deus vai cobrar da gente tempo. Eu amo ao Senhor, eu passo tempo com o Senhor? Não, então não amo ao Senhor. Porque geralmente eu passo mais tempo com pessoas que eu amo. Então, tempo, Deus vai te cobrar recursos. Deus vai te cobrar recursos. Ah, eu quero crescer mais. Use os seus recursos para estudar, para comprar um livro, para comprar uma Bíblia melhor, para poder se dedicar. Use os seus recursos. Ah, mas eu quero que a coisa seja dada, porque tudo é de graça, não sei o quê. Você está retorcendo o conceito bíblico para caber nos seus interesses. Você vai precisar pegar o dinheiro que você ia gastar com coisas para você, para usar para o seu ministério. É isso, é isso. Tem outro jeito? Não tem, é difícil, é assim. Você vai ter que despender recursos. Toda vez que eu chego aqui para pregar, tem uma grande carga de dinheiro no fundo.
Como assim, Igor? Porque eu paro para ler, eu estudo, compro isso, compro aquilo, você faz. E ao longo da minha vida eu me dediquei a estudar e isso custou alguma coisa. Hoje em dia, graças a Deus, fazendo conteúdo online, eu consigo mandar e-mail para as editoras e falar, quer me mandar um livro? Não. Eu boto o livro aqui para você, eu vou botar... Aí o cara manda, aí, graças a Deus. Mas teve um custo também, de tempo, de parar, gravar. Então tem custo, sabe? Alguma coisa custou. Então, para poder chegar aqui, para a palavra acontecer, eu precisei investir. E veja, eu não chego falando assim, olha, agora eu quero que os irmãos paguem os meus livros e paguem não sei o quê. Não, uma coisa é alguém que é o pastor da igreja principal, blá, blá, blá. Isso é uma coisa. Mas nós que estamos aqui todos como servos, trabalhando não de modo integral, a gente precisa dedicar tempo e recurso mesmo. Faz parte. Ah, eu quero aprender a tocar mais, tocar melhor, paga um curso. Se dedica. Ah, mas eu queria comprar lanche com esse dinheiro. Ah, bem, então tá bom. Mas o que muito vale, custa alguma coisa. Tem que custar. Vai te custar recurso. Vai te custar tempo. Vai te custar recurso. Vai te custar relacionamento. Vai te custar relacionamento. Não é você passar a odiar pessoas, é você passar a dosar melhor alguns círculos. Porque tem gente que entra na tua vida para ser tóxica. Tem gente que entra na tua vida para prejudicar. Tem gente que entra na tua vida para poder tirar você da rota. E se você não tem força suficiente para ajustar aquela pessoa, é melhor você sair fora. Você tem que saber até onde você aguenta o tranco. Se você consegue contribuir na transformação da pessoa, amém. Se você não consegue, tchau e benção. Porque você vai acabar caindo, você vai se corromper. Porque você não tem regularidade suficiente para sustentar isso. Então isso vai te custar relacionamentos. E vai te custar nas suas emoções. Tempo, recursos, relacionamentos e emoções. Sempre que eu oro, eu falo, Senhor, me ajuda a administrar meu tempo, meus recursos, meus relacionamentos e minhas emoções. Sempre coloco essas 4 coisas, porque essas 4 coisas vão ser cobradas. Isso vai mexer nas suas preferências. Isso vai mexer nas suas decisões. Deus vai mexer em tudo da tua vida. Se você quer crescer, pode saber, Deus vai mexer em muita coisa. Se ele já não mexeu, aí você fala assim, já mexeu muito na minha vida, vai mexer mais. Porque a vontade de Deus, ela vai mudando a gente, vai transformando a gente com o tempo e te fazendo fazer coisas que nem necessariamente você queira fazer. Quem me conheceu adolescente sabe que a última coisa, mas a última longe que eu queria fazer era pregar. Pastora Cris, Vitória, Vitinho, conhecem lá da quadra. A gente, pastor Alexandre, eu comecei cantando. Rapaz, quando eu cantava, eu não conseguia segurar o microfone. Eu tinha que botar o tripé. Eu não conseguia segurar o microfone. A última coisa que eu queria fazer era me expor e pregar. Você fala assim, mas o Igor é brincalhão, não sei o quê. Mas pregar não é isso. Pregar é outra coisa. Que tem a ver com todo um procedimento, e toda uma vida, todo um processo, toda uma relação com a Bíblia. Não queria me expor a esse ponto. Mas não tem muito a ver com o que eu quero fazer. Em algum momento eu comecei a sentir a necessidade de ser mais eloquente, mais falante, mais liderança local. E aí Deus vai te levando. E você fala assim, mas agora acabou. Aí Deus te coloca numa outra posição e vai te colocando. E no final das contas, eu não tenho controle de nada. Eu já desisti. Eu já... a outra. A gente não tem como controlar. Então a gente não fala muito, que a igreja gosta dessas coisas que você fala, né? Então, assim, não tem muito o que controlar, não tem muito o que fazer. Você deixa Deus conduzir. Não é o que você quer tanto. Se você perguntar o que você queria, não era o que eu almejava, não é o que eu projetava. Passa a ser o projeto porque você se alinha com Deus. Então você passa a pensar menos naquilo que te satisfaria e passa a encontrar satisfação nele. Aí você passa a ter satisfação no projeto dele. Você se alinha com ele, custa alguma coisa, minhas preferências, minhas decisões, mexe no meu conforto. E a gente precisa entender que a gente só vai conseguir entender o que Deus quer pra gente se a gente se permitir amadurecer um pouco. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 1, uma igreja difícil, a igreja de Corinto era muito complicada. Ele fala, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. E é curioso aqui, né? Porque o apóstolo Paulo até associa a criança à carnalidade. Não no sentido da criança real, mas assim, o cara que é criança em Deus, ele tende a ser carnal. Porque ele não amadurece nada e a criança é muito guiada pelo quê?
pela vontade, né? Eu quero e acabou. E aí o adulto que é crianção, ele faz o quê? Eu quero e acabou. E o que o adulto quer? Não é pirulito. O adulto quer maldade. É uma rebelião contra Deus total. Então eu vou fazer o que eu quero da minha vida mesmo. E aí, meu irmão, não tem como eu falar contigo como um espiritual, porque você, como criança, é guiado pela tua vontade. Deu vontade, eu vou lá e faço. Eu não tenho um filtro. Quer dizer, o Espírito Santo não atua na minha vida porque eu não quero crescer nessa área. Eu não quero me permitir ser regulado por outra pessoa que não seja eu. Então ele não consegue falar. Então se você quiser crescer, vai te custar algo. Vai te custar. Mas abrace o processo. Aceite crescer. E aí vem o segundo ponto. É preciso ter o desejo e a coragem para ser o que se precisa ser. Tem uma frase que é: torna-te aquilo que precisa. Torna-te aquilo que precisa. Não é torna-te aquilo que deseja. É torna-te aquilo que precisa. Você precisa ser algo. Deus desejou algo para você. Torna-te aquilo que precisa. Deus tem um projeto. Torna-te aquilo que precisa. Eu lembro de uma ocasião que muitos anos atrás, conversei com uma pessoa e eu até falei assim: pô, cara, você precisa crescer, sabe? Tá muito adolescente ainda. Já não tem mais idade para isso. E eu falo isso não para poder cutucar, nada, é para poder você entender o contexto. E a pessoa virou e falou assim: mas eu não quero. Eu quero continuar sendo adolescente. E a pessoa não estava sendo má. Não faltou genuinidade, não foi maldade, percebeu? Foi só um sentimento. Eu estou aqui fazendo alusão ao sentimento. E é um sentimento genuíno, porque eu acho que no fundo, ainda mais agora, Dia das Crianças passou, todo mundo dá uma nostalgia de quando era criança, uma saudade, né? Todo mundo botando foto, né? Todo mundo bonitinho, criancinha, gordinho, correndo com bola e tudo mais. Super fofo. Dá uma nostalgia. E aí alguns falam: ah, bom era ser criança, não sei o quê. Por quê? Porque criança não tem preocupação, é claro, né? Fazendo um corte específico aqui, crianças, obviamente, em condições piores de vida, não tem essa tranquilidade. Estou falando de nós aqui, na maior parte das vezes, viemos de um ambiente minimamente sadio, né, com condições de não trabalhar cedo, né, quando criança, então você conseguiu ter uma infância, né? Então tem uma lembrança legal desse momento. E aí é normal que você tenha, poxa, como é legal. E é normal também que quando você vai ficando adolescente, você fala assim: cara, tá passando muito rápido e daqui a pouco vão me exigir coisas. E eu não sei se quero, eu quero ficar sendo adolescente, porque não ter responsabilidade é muito bom. É bom chegar e ter as coisas prontas, é muito bom. É muito bom. Chegar, tá tudo pronto. Chegar, a comida tá pronta. Chegar, a cama tá feita. Que coisa maravilhosa, Deus é bom demais. Mas, em algum momento, você tem que se tornar o que precisa. Você precisa fazer isso. Você precisa ser adulto. E aquela fala daquela pessoa me marcou, porque não por uma coisa maldosa, mas porque eu vi muita sinceridade. E aquilo falou comigo, eu falei: realmente, às vezes a gente não deseja ser mais do que a gente é. E, eventualmente, essa pessoa tornou-se muito mais do que ela era depois. Muito, muito mais. Mas naquele momento, aquela fala foi reveladora de um sentimento de: eu não quero soltar o conforto que eu tenho agora para ser mais do que sou. E, às vezes, esse aí somos nós. Eu não quero largar o conforto que eu tenho para ser mais do que sou. Eu não quero. Está muito bom da forma como está. Lembro de uma outra ocasião, conversando com uma outra pessoa que tem talento numa área específica. E essa pessoa queria desenvolver esse talento, mas ao mesmo tempo não estava disposta a ser tão falante, tão presente, tão eloquente nessa área que ela tinha essa qualificação. E eu virei e falei assim: olha, você precisa ter a coragem de se colocar à disposição, a coragem de falar, a coragem de ser alguma coisa. Eu lembro de uma que eu tenho contado muitas lapadas ultimamente, né? Essa não foi bem uma lapada, mas foi uma orientação curiosa, né? Que eu estava há muito tempo orando, isso já no contexto ali daquela... Sabe aquela pandemia que era pandemia e não era pandemia? Sabe aquela fase transitória que todo mundo acha que está na pandemia, mas não está na pandemia? Legal. E aí eu estava indo às terças-feiras, no culto, na igreja mãe, e para mim era importante porque ali é um lugar que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje eu trabalho lá às quartas e sextas, mas eu não tinha responsabilidade nenhuma. Então, para mim, era chegar, né? E tô ali e depois eu, bora para casa. E aqui nos nossos cultos normais da nossa igreja. E eu orando e falando assim: Senhor, me fala o que o Senhor quer que eu faça.
que é para eu fazer? E eu ficava orando isso, o que é para eu fazer? O que é para fazer? Aí eu continuava, Senhor, o que você quer que eu faça? Qual é o teu desejo para minha vida? O que eu tenho que fazer? Aí um dia, o pastor Manuel pregando, aí o pastor Manuel virou e falou assim, professor Igor tá aí? Isso muito antes de estar no gabinete, muito antes de estar mais próximo. Professor Igor tá aí? E a igreja é grande, né? E às vezes é difícil ver. E eu estava no 6º banco. Eu levantei a mão assim. Aí ele, isso está gravado, você pode procurar no YouTube. Professor amado, você já sabe o que tem que fazer. Anima-te. Essa foi a frase. Professor amado, você já sabe o que tem que fazer. A frase final que é importante. Anima-te. Às vezes a gente até sabe. O que falta é a coragem de aceitar e fazer. O que falta é a animação. Ânima tem a ver com alma, movimento. Ânima tem a ver com desejo de querer fazer. Às vezes a gente sabe. A gente às vezes finge que não sabe ou não sabe que sabe. Mas falta, no mais das vezes, é o anima-te. E aí eu falei, ok, Senhor, essa é a sua resposta. Glória a Deus. E isso no meio da pregação. Cadê o professor Igor? Anima-te. Então, Daniel, assim, e continua pregando. Daqui a pouco olha por todo mundo e é isso. Tomou a palavra, tomou. Não tem... O senhor pode explicar o que eu quis dizer com isso? O que eu falei, Deus mandou eu falar. Essa é a explicação. E a palavra de Deus para você essa manhã é, anima-te. Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe. Anima-te. Vai adiante, vai além. Tenha coragem de tornar o que precisa ser. Sinais de que as coisas estão caminhando para você. Poxa, eu quero poder me avaliar. Como é que eu avalio se eu estou desenvolvendo? Primeiro, se você tem uma atualização do seu comportamento. Não adianta com a sua boca você falar em línguas estranhas com Deus e em português falar mal do seu irmão. Tem que atualizar o comportamento. Não adianta ter todos os dons espirituais se eu não tiver amor. Isso não foi eu que falei, foi o apóstolo Paulo. Alguns vão virar e falar assim, foi o Renato, né? Não, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou isso. Você tem que ter amor. Você tem que ter o teu coração ajustado. Então não adianta ter todos os dons, falar em línguas. Se em português eu destruo. Se na minha língua eu destruo, não adianta. Eu tenho que atualizar meu comportamento, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, como eu sinto, como eu ajo, tem que ser atualizado. Eu tenho uma boa tomada de decisões a partir da consciência que eu adquiri. Isso é um bom medidor de desenvolvimento. Se eu consigo tomar boas decisões, quer dizer que alguma coisa em mim mudou. Algum crescimento aconteceu. Terceira, você gera mais soluções que problemas. Eu falei isso aqui uma vez. A diferença da criança para o adulto é a geração de demandas. Criança só gera demanda, adulto gera solução. Se você chega só gerando demanda, você é uma criança. Adulto gera solução. Adulto vê um problema e pensa numa solução. Imagina quem aqui tem filho pequeno, a filha começa a chorar, você está do lado e começa a chorar junto. Fala assim, mamãe não sabe. Mamãe tem que se virar, é assim que é. A maternidade não é fácil, tenho dúvida nenhuma. Eu não sou mãe, mas eu percebo. Dá pra ver. E nem poderei ser mãe, naturalmente, né? Os irmãos entendem isso, né? Amém. Mas assim, é isso. Eu entendo. A criança chora, imagina. Aí, Luquinhas, Pri, Carol, a criança chorou. Você do lado. Mamãe também não sabe, filha. Aí chora, abraça. Fala, Senhor, abre uma porta. A mãe tem que se virar. A mãe tem. Ela já. É fome. Ela sente. Não sei o que é. Tem um negócio que sente. Ih, não, isso aí que ela machucou o pé direito. A criança. O choro bate, a mãe fala, ih, não, isso aí é manha. Não, sono. Não, fome. Não, é punzinho. A mãe sente tudo. E ela vai e resolve. Ela vai e resolve. E se a criança fica doente, a mãe faz o quê? Corre pro hospital. E é isso, ela resolve, porque ela é adulta. A criança, ela chora. E tem um monte de gente de igreja que está chorando. Em vez de ser solução, Deus te chamou para ser a solução da vida de alguém. Tem alguém esperando para ouvir algo da parte de Deus e a boca que vai ser usada é a tua. E você não tem que ficar choramingando, pedindo, demandando coisas para pessoas, para instituição, para não sei o quê. Uma coisa, veja, demandar no sentido de propor é uma coisa, percebe? Vamos fazer assim, vamos produzir assim. Isso é diferente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que sabe, não sei o quê, o dia, irmão, está fazendo o quê? Está reclamando. Vamos, pega algo para fazer para o Senhor.
Se coloca à disposição, fala de Jesus para alguém, rapaz, pelo amor de Jesus Cristo. Faz alguma coisa, fica vivo. Torna-te aquilo que precisa. Vamos. Ai, que palavra complicada, dura. Meus irmãos, não tem outro jeito de falar o que tem que ser dito. Tem que ser, vai, sem medo. Gera solução. E, por fim, o último sinal de que você está caminhando, você se dedica com mais liberalidade. Você não vira e fala assim, domingo, né? Ficar com as crianças. Domingo, né? Tem que cantar. Domingo, né? Segunda da pregação da série de 4 pregações. Ainda faltam mais 2. Não é assim que você faz. Você faz com liberalidade. Dízimo, né? Tem que dar pro Senhor. Senão ele vai me matar. Que isso, meu irmão? Ninguém nem te ensinou isso aqui, né? Deus vai me matar. Então, eu tenho que dar reais, porque se não der reais, Deus me mata. Pelo amor de Deus, irmão, é liberalidade. Eu estou dando para o Senhor porque eu quero que a minha igreja cresça. Eu quero que a sala das crianças seja melhor, que vai chegar mais crianças daqui a pouco. Eu quero que a gente possa abençoar missionários. Eu quero é isso. Eu quero que Deus me abençoe para poder abençoar, porque eu sei que o meu bolso é um canal. Eu não vou nem segurar. É um túnel, vai direto para abençoar Deus, a obra de Deus aqui em outros lugares. Deus me deu uma qualidade, me deu uma capacidade de ensinar. Eu vou ensinar, eu vou gastar minha energia para Deus. Eu vou fazer para Deus mesmo, porque eu sei que eu sou útil nisso aqui. E porque Deus me chamou para isso, e Deus não chamou outra pessoa que não eu. Então eu preciso tornar aquilo que eu preciso. Então eu vou fazer. É liberalidade, é sem peso. Sabe? Eu tenho que ir. É porque eu tenho que orar. Você vai fazer o que no céu, cara? Na boa, com todo respeito. Fazer o que no céu? Se você vai cantar, não gosta de cantar. Você vai louvar o Senhor, vai viver em paz com os irmãos. Você não gosta de nada disso. Então eu não sei se o céu é tão bom para você. Porque se você não gosta de fazer as coisas para Deus, o céu vai ser desagradável. Porque o nosso prazer é estar nele. Então se o seu prazer não for estar nele aqui, não tem céu em você ainda. Então você precisa ter céu em você, no seu coração. Tem que ter prazer, tem que ser, feliz. Acordei, falei, que bom, eu vou para a casa do Senhor. Eu já falei que eu não gosto dessa conversa, eu não gosto. Assim, eu podia estar em qualquer lugar, eu podia estar na praia, mas está sofrendo. Eu podia estar em casa, eu podia estar vendo esporte espetacular, mas eu estou aqui. Cara, que sofrimento é esse? Que bom! Cara, eu podia, mas eu gosto daqui. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto disso. Não é para sofrer, porque senão parece que assim... mas você disse que existe um sofrimento, mas não isso. Mas não isso. Porque estar na lei do Senhor e meditar nela tem que ser um prazer para nós. É um prazer, que bom. Eu vou encontrar meus irmãos de fé, pessoas que estão vivendo a Cristo, e eu vou ouvir algo da boca deles, eu vou falar algo para eles, e vai ser tão bom, porque eu vou falar uma coisa que vai tocar o coração de alguém, e alguém vai falar para mim uma coisa que eu preciso, e vai todo mundo sair feliz. É assim que você tem que vir com o Espírito. Ou então, eu estou muito mal, mas eu sei que onde eu recebo a palavra é lá. Eu sei que lá alguém me abraça e é diferente, porque aquela pessoa se importa de verdade com a minha dor. Então a gente precisa moldar para isso. Isso que é crescer. A gente acha que às vezes crescer é um dado numérico. É também um dado numérico, mas se for numérico, coisas muito grandes, mal organizadas, implodem. É uma tendência. Cresceu muito, inchou. Mas ninguém mudou, vai implodir. Vai ter problema, porque vai ter criancice, vai ter falta de senso de coletivo, vai ter falta de amor. Vai ser tudo, menos uma igreja. Vai ser legal, vai ser atraente, mas não vai ter o Espírito Santo de Deus. Você precisa amar isso aqui, amar o teu irmão, olhar para ele, ver Deus nele e querer que ele veja Deus em você também. Tem que ter essa liberalidade e esse amor. E a gente já avança para o segundo e último bloco, que é o de desenvolver o outro. E aí tem tudo a ver com o que eu estava falando agora do final do primeiro bloco. Por quê? Porque para desenvolver o outro, é preciso se importar. Você não pode fingir que se importa, não é o suficiente. Você precisa se importar de verdade. Jesus, ele não fingia íntima compaixão. Ele sentia íntima compaixão. Ele olhava e ele sentia de verdade a dor da pessoa. A gente precisa se importar. Desenvolver os demais exige interesse sincero, comprometimento verdadeiro com os nossos irmãos. Transformar o vocábulo irmão, irmã, em uma verdade, mais do que em um jargão. Olhar para o outro e falar assim, você é meu irmão. E sentir que o outro é teu irmão. É diferente. Você vai, minha irmã, e aí, meu irmão? Não sei, é um jargão.
A palavra de Deus não deixou para a gente um jargão. Deixou um sentimento. Deixou um senso de propósito. Fazer do outro seu irmão é um propósito. Não é um jargão. Deus não deixou para nós um jargão. Chama o outro de irmão para todo mundo saber que vocês estão no mesmo grupinho. Não. Isso é um senso de propósito. Somos irmãos, estamos irmanados no mesmo senso eterno de Deus. Então, com aquilo que me importa, eu me comprometo. Se o meu irmão me importa, eu me comprometo com o meu irmão. Eu oro por ele sem peso, eu oro por ele desejoso de amá-lo, de servir a vida dele. E é claro, aquele que recebe oração também precisa não desejar ser criança. Lembre-se disso. Porque senão fica uma relação de pai e filho. Não é essa relação, é uma relação de irmãos. Então você que recebe oração, um dia tem que orar. Eu não sei se você já recebeu oração aqui na igreja. Acredito que já. A pergunta que eu faço, você já orou por alguém algum dia? Porque deixa eu te falar uma coisa. O poder de Deus não está encarcerado na vida do pastor principal. Sabe disso, né? O poder de Deus está em você. Em você. O Espírito Santo habita em você. Ninguém aqui ensina, ninguém, que quando tem que orar você precisa chamar o pastor. A gente chama por um respeito à autoridade. Por uma unção especial recebida. Mas Deus te dá também unção para orar. Se algum dia acabou o culto e alguém vir e falar assim, eu estou com um problema, começa a abrir com você, eu estou com um problema, não sei o que, tarará. Essa pessoa confiou em você. Você não vira e fala lá com o pastor. Você pode até falar assim, é bom você até falar com o pastor, mas deixa eu orar pela tua vida antes. Porque esse poder está em você. Você tem que começar a assumir aquilo que Deus te deu. Ele te deu essa unção. Está contigo. É o Espírito Santo que capacita, é ele que garante. Ora com fé. Faz a sua parte, não tenha medo. Ore por ele. Não bota a mão na cabeça, que não é esse tipo de autoridade, mas ora, dá a mão para ele. Fala assim, deixa eu orar pela tua vida, bota a mão no ombro, ora pela pessoa. Você tem esse poder da parte de Deus, não tenha medo disso. Faça isso. Torna-te aquilo que precisa. Ora. Não tenha medo, se importe e ore. Próximo ponto, leve o outro a um lugar novo. Alguns de nós estamos aqui há alguns anos no Evangelho. Já tivemos diferentes experiências. Aquele que chega aqui é novo tem que ser levado a um lugar. E aí a gente vira discipulador. Discipulador não é um título. A Bíblia nunca tratou discipulador como título. Discipulador é uma prática. Discipulado é uma prática. A gente, às vezes, em nível institucional, não aqui, mas e também, se fosse, não seria um problema, ok? Eu estou dizendo que, às vezes, algumas instituições levantam pessoas para serem discipuladores, porque tem uma qualidade de mestre, e, às vezes, acaba, juntando essa coisa para ensinar. Mas a palavra de Deus nos fala que os discípulos são discipuladores. Porque o discípulo caminhou de A até B. Ele andou até algum lugar. Então o discípulo volta para A para levar alguém para B. O discípulo conhece o caminho. Ele viveu alguma parte da jornada. Então ele consegue pegar pessoas e falar, é assim que anda. O mentor ou discipulador, para ser mentor, ele tem que levar alguém de um ponto para outro. Ele tem uma ideia do trajeto. Não é uma aventura sem propósito. O discipulado é mostrar e viver o jeito de Cristo de conduzir as coisas. Isso que é discipulado. É mostrar e viver o jeito de Cristo de fazer. E você precisa desejar ser um discipulador. Discipulador é nada mais do que falar, olha, a minha caminhada com Cristo foi assim. Eu comecei a orar assim. Eu leio a Bíblia assim. Deixa eu orar por você. E assim vai. Esse final de semana eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, e que alguns até conhecem, porque devem ver nas minhas redes sociais. E aí, eu conversei com esse amigo e ele falou assim, cara, eu precisava conhecer um pouco mais de questão religiosa mesmo, assim, tal. E ele, muito amigo meu, me leva muito a sério. E eu falei, uma oportunidade para talvez ensinar alguma coisa. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ler um evangelho juntos? Vamos ler o evangelho juntos? Vamos ler Marcos, que é direto, reto, rapidão. Eu não tenho Bíblia e tal. Eu falei, não, eu te dou uma Bíblia. Eu ainda peguei Bíblia a cores, assim, Bíblia tudo coloridinho. Toma essa aqui, aí a gente vai ler Marcos juntos e a gente marca para ler.
e para comentar o texto. E aí a gente fez isso na sexta-feira. A gente passou 1 hora. Eu passei 1 hora falando com ele sobre o contexto da escrita de Marcos, sobre Marcos, parará, e entrei só no capítulo 1. Ele fazia algumas perguntas e tudo mais. Esse trabalho é um trabalho de anunciar e discipular ao mesmo tempo. Esse trabalho a gente tem que fazer. Me custou 1 hora do meu dia. Vai custar alguma coisa. Dá trabalho. Mas eu espero que valha a pena, porque ele está abrindo o coração e quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, meu papel é estar disponível. É falar, ensinar. E mais, ele sabe quando ele precisar. E eu falei, você quer ler como? Você quer ler como um livro histórico ou ler como escritura? Porque eu estou perguntando isso para você ficar à vontade se eu oro ou não antes de a gente começar. Ele não pode orar. Eu falei, amém. Eu orei. Aí no final eu falei, então vamos orar para poder terminar? Ele, vamos. Amém. E aí depois, foi legal, tal, marca na próxima então, beleza. E assim vai. Deus vai te usar do seu jeito para falar com as pessoas. Às vezes vai ser de um jeito super sofisticado, às vezes vai ser de um jeito super simples. Mas Deus vai te usar. E você vai levar alguém de um lugar para outro lugar. Mentorear é isso. É levar alguém de um ponto a outro. E a última coisa para nós encerrarmos. Gerar crescimento te faz crescer. Gerar crescimento te faz crescer. Eu lembro de uma vez que eu tinha que dar uma aula. E era uma aula difícil para mim. Sabe quando você aprende aquela aula, mas você não entendeu tudo? Assim, eu não entendi por que isso aconteceu. Eu só sei que foi assim. Igual o Chicó, né? Como é que é o nome? Lá do Comparecido. Não sei como é que foi, sei que foi assim. E eu decorei uma parte da aula que eu não entendia muito bem por que era. E fui dar aula. E eu tô dando a aula, no meio da aula eu explicando, eu comecei a entender. Eu falei, mané, entendi. Quer dizer, eu explicando a aula, comecei a fazer algumas conexões ao falar, porque falar para os outros é uma coisa, você começa a elaborar novas ideias. E eu falei, entendi. E eu fiquei super animado porque eu aprendi a aula dando a aula. E o pessoal, caramba, professor, você estava animado hoje. Eu falei, você não tem ideia. Você não tem ideia, que hoje aprendi comigo. Né? Eu sou o melhor, aprendo comigo mesmo. Né? Então, gerar crescimento te faz crescer. Desenvolver o outro gera desenvolvimento pessoal. A gente teve a oportunidade de ver aquele filme A Forja. Ele fala muito sobre isso, como o ferro vai afiando o ferro, a gente vai crescer, o irmão é crescer. Por isso que a gente não fica triste quando o outro cresce. Porque quando meu irmão cresce, ele abre um vácuo para poder eu crescer com ele. Ele abriu um caminho. Quando um irmão nosso ganha uma experiência com Deus nova e recebe um dom novo, você fala, excepcional. Agora tem alguém com esse dom aqui. Vou pegar esse vácuo. Eu vou colar com ele. Não que ele vai me dar a rota do tesouro, porque não tem controle. Mas você vai perguntar, mas como é que aconteceu a hora? E às vezes vão ser respostas muito simples, né? A gente tem esse exemplo que uma vez a gente fez uma conversa, né? E a pessoa respondia assim, mas como é que é esse negócio que Deus fala com o senhor? Aí ele fala assim, eu escuto aqui. A gente é bem então, né? Então... Mas você vai, né? Você pergunta. Então, é bom. Então, não fique com essa coisa assim. Eu quero que Deus me use. Não, amém. Mas ora para Deus usar teus irmãos também. Porque às vezes o irmão teu vai ser usado e você vai no vácuo dele para crescer com ele ali. Porque Deus levanta alguém profeticamente e você fala, opa, tem alguém aqui que eu posso criar uma relação. E aí eu tenho algo de ensino, aquela pessoa tem algo de profético. Não é ensino versus profético. É o ensino juntando com o profético. Mas eu queria ter os dois. Mas você tem um, cara. Aproveita do outro, o outro que ele tem. Junta aí o que cada um tem. É um nada combina espiritual. Bota todo mundo junto num lugar e cada um traz um negócio. Um é profeta, o outro ensina, o outro canta. Glória a Deus. Aí te junta e faz um bem bolado. Não é um negócio, não, eu tenho que fazer porque o meu nome... Eu já falei. Vou repetir. Você vai ser esquecido. Tá? É doloroso. Mas é. Você vai ser esquecido. Então não importa muito a gente fazer nome pra gente. O que importa é que enquanto estivermos na jornada, a gente produz algo para Deus. É esse que é o objetivo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente faz algo para Deus. Então se alguém cresceu, poxa, meu irmão teve dom de visão. O sentimento meu não tem que ser assim. Queria eu ter visto. Não fala assim, Senhor, que bênção. E você coloca ele. O teu irmão, comprou o carro, queria eu que tivesse comprado. Eu vou pedir para dirigir teu carro, fica tranquilo. Que agora eu tô dirigindo o carro de geral.
Pintou na minha mão, foram 34 anos esperando, agora é meu momento. Pintou uma chave, eu vou dirigir, fica tranquilo. Então assim, não fica com essa, o outro que tem, eu que tenho. Rapaz, quem cresce é a igreja. Quem cresce é a igreja de Cristo. Quanto mais gente habilitada, mais a gente vai se equilibrando, vai se regulando. Não abre margem para corrupção, não abre margem para coisa fora da Bíblia, não abre margem para invenção, confusão, porque o Espírito Santo não se deixa ser confundido. E quem tem ele, por ninguém é discernido, discerne todas as coisas. E a gente vai ser usado por Deus. Um vai puxando o outro. Quando você ensina, você se vê obrigado a pensar. Você se vê obrigado a articular a ideia, a falar e a praticar. Você se vê obrigado. Então, quando você está ensinando alguém, você também está crescendo. Eu aprendi muito sobre pregação, pregando por horas a fio para o Vitor. O Vitor sabe disso. O Vitor tem uma escola de pregação comigo aí. Fez o curso completo, o Vitinho. Por quê? Porque a gente vinha para cá para ensaiar e era 2 ou 3 horas de ensaio. Mas, na real, com o instrumento era 1 hora. Porque a outra hora era eu pregando. Ah, mas eles queriam isso? Não tem nada a ver com querer. Tem a ver com o que tinha que ser feito. Então ficava ele aqui, a gente sentava, o Alan e tal, abria a Bíblia e plau, 1 hora. Ele pegava quanto tempo? Não sei, mas alguma coisa ele pegou. E a gente ia. E nessa de ensinar, eu aprendi também a ensinar. E você vai aprendendo a pregar. Então, ele cresceu, eu cresci mais. Então, eu gero alguma coisa, planto, não sei qual vai ser o efeito, não sei quanto deu, mas eu planto na expectativa de, mas também acontece em mim. Por isso você não deve ficar triste às vezes, que você falou assim, poxa, Senhor, eu me dediquei tanto por aquela vida e não aconteceu o que eu esperava. Fique tranquilo, porque não saiu sem nenhum tipo de resultado. Você mudou. Você saiu diferente. Então isso pode ser importante. Ao se abrir a esse processo, de alguma maneira, quando você forja os outros, você se forja enquanto servo e enquanto pessoa. Logo, essa palavra se encerra deixando claro a importância de a gente desenvolver a nós mesmos com Deus e desenvolver aos nossos irmãos, desenvolver a nossa igreja, olhando cada um para o outro como irmão, olhando cada um para o outro, preocupado com o outro. Quando alguém chegar na igreja e aquela pessoa entrar, um novo, você não vai olhar como um número, como mais alguém, porque a gente não está disputando o número com ninguém. A gente não pode olhar como se estivesse numa grande disputa. Quando você está com esse olhar, você está errado o olhar. Ajusta o olhar. Mais um para a nossa. Como se fosse menos uma para a outra. A nossa briga não é contra ninguém. Não é contra nenhuma igreja. Não seria nem contra homens, menos ainda contra igrejas. A nossa briga não é contra nenhuma igreja. A gente não fala mais um para nós. Não, a gente fala assim, mais um nosso. Mais um de nós. Não é para nós. Mais um de nós. Então deixa eu cuidar dessa pessoa, deixa eu amar essa pessoa, deixa eu abraçar essa pessoa, deixa eu ser um com essa pessoa. Haverá níveis de relacionamento diferentes, porque as intimidades são outras coisas. Mas isso não muda o fato de você passar e falar com aquela pessoa, se abrir, se relacionar, que é o tema da próxima pregação, querer bem aquela pessoa. Como eu falei, aprender a fazer isso melhor. Tem alguns irmãos que já riem de mim até hoje, quando eu passo, oi Igor, e ri assim. Porque sabe que eu falei que eu aprendi a sorrir, né? Então, oi Igor, e aí minha irmã? A pessoa fica rindo. A pessoa tá aqui, ela tá ouvindo, ela sabe quem é, né? E fica brincando comigo. E a gente vai aprendendo. Não fica assim, já ri, já olha, já abraça, Deus te abençoe. E a pessoa às vezes se abre um dia, você ora com ela te chama para comer um pastel, e é isso. E a gente vai se amando, porque todos que estão aqui são parte da mesma família. E eu quero fazer parte da vida dos irmãos em vários momentos. E eu quero que os irmãos façam parte da minha vida em vários momentos. Nós vamos criar nossos filhos juntos. Nós vamos casar essas pessoas no futuro. Nós vamos participar das festas deles. E em algum momento, porque a realidade é essa para todos nós estaremos uns pelos outros quando o dia derradeiro chegar. Porque Deus criou uma família para poder viver junto essa jornada. E eu não quero falar só de coisa boa, eu quero estar com os irmãos nos dias maus também, porque eu quero que os irmãos também estejam comigo nos meus dias maus. Isso é se desenvolver. Isso é querer mais de Deus para nós. Não apenas anunciar, mas criar realmente um bloco de pessoas que humanamente se amam através de um poder e de um desejo de amar que não nasce de nós, mas nasce de Deus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.